bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais uma aula de Química para fazer uma revisão. Mas quem quiser acompanhar, esse exercício está lá no livro 1, módulo 6, na página 70, e é o exercício 1, tá? Naquela classificação de exercício chamada de olho no vestibular, tá? Quem quiser ter acesso aí ao exercício. Nesse exercício, ele fala que esse é o ácido glutâmico, tá? O ácido glutâmico, ele faz parte, é um aminoácido, faz parte da formação genética, né, do código genético, e tem toda uma história ali, sua importância. E aí ele perde o nome de acordo dessa substância de acordo com a IUPAC. Primeira coisa que a gente deve fazer quando tem um exercício que aborda grupos funcionais. Circula o grupo funcional, os grupos funcionais dessa substância. Então aqui, ó, eu consigo identificar aqui um grupo funcional, tá? Qual o grupo funcional que é esse? Seria um ácido carboxílico. Então vem aqui e coloca o nome do grupo funcional. Isso facilita na hora de dar a nomenclatura, tá? Então vem aqui e coloca ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma amina, tá? Uma amina. Por que isso não é uma amida? Seria uma amida se tivesse ligado nesse carbono um duplo O, tá? Se fosse ligado nesse carbono aqui tivesse um duplo O. Mas como não tem, aqui é um amina. Então tenho uma amina. E aqui de novo, tá? É um ácido carboxílico. Então tá aí meu ácido carboxílico. Tá? Então, como é que eu vou dar nome para essa substância? Primeiramente, como eu dou nome para os ácidos carboxílicos? Carboxílico sempre vai iniciar com a palavra ácido, tá? Então, se ele vai aqui a minha nomenclatura predominante vai ser os meus ácidos carboxílicos. Então, o que eu vou colocar como um radical, que seria um substituinte? A minha amina, tá? Qual posição que ela vai estar? Poderia começar a contar a minha cadeia principal desse ou desse carbono, tanto faz. Só que como essa amina está mais próximo desse carbono, eu vou começar a partir dele, tá? E não vai ficar assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a minha amina está no carbono 2, então eu venho e coloco 2 amino, e o restante do nome considerando a cadeia principal. Como tem 5 carbonos, pente, né? Pente. Simples ligação entre os carbonos, e aqui, como eu tenho 2 ácidos carboxílicos, então eu tenho que indicar isso no nome. Então eu vou colocar aquele termo que sempre indica quando a gente está usando duas funções, duas ramificações na mesma estrutura, que é o di, tá? Se fosse 3, seria tri, e assim vai. Mas como aqui são duas funções ácido carboxílico, dioico, tá? Então tá aí. Ácido 2-aminopentandioico. Esse seria o nome de acordo com a IUPAC. Você tem que entender, quando a gente vai falar de isomeria, elas são divididas na verdade, em duas, tá? A isomeria plana e a espacial. A espacial é dividido em mais duas, que é a geométrica e a óptica, tá? Dentro da isomeria plana, vocês têm que entender que é como se eu estivesse desenhando as funções do quadro. Parte do princípio aqui, quando a gente fala em função, em isomeria, tá? Isomerias são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, só que eu desenho ela de forma diferente, ou seja, a forma estrutural é diferente. Então, ali eu tenho a diferença entre duas substâncias, tem a mesma forma molecular, só que a função que está acontecendo entre elas são diferentes, isomeria de função. A posição de uma ramificação está em carbonos diferentes, de posição, né? E aí eu tenho as minhas diferenças. Na tautomeria, que é um caso específico da difunção, tá? Um caso específico dentro da isomeria de função, que é quando eu tenho um equilíbrio entre duas moléculas e eles estão mudando de cetona para enol ou às vezes de
aldeído para enol, né? Eu chamo de cetoenólico ou aldoenólico, justamente, e tem que ser sempre simbolizado por uma setinha de equilíbrio, uma seta que vai a reação direta e a reação inversa, isso eu chamo de equilíbrio, tá? A diferença é que essas duas substâncias podem coexistir, pode existir ao mesmo tempo. Outra, isomeria de cadeia, pode ter diferença entre suas cadeias, aberta, fechada, né? Se é ramificada ou não. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, e aí eu pergunto, que tipo de isomeria que está acontecendo aqui? Se vocês perceberem, isso aqui é um estilo de exercício que ele desenha aqui, faz a forma estrutural de uma outra forma para acabar tendo uma dificuldade maior, certo? Então, se eu for descrever essa substância, abrir ela com todas as ligações, feito estruturalmente bem descrito, né? Que seria com todas as ligações, você vai perceber que isso aqui é um éter, tá? E se eu for desenhar isso daqui, seria um álcool. Tá? Então, parte do princípio que os dois têm 3 carbonos, então, tem 3 carbonos, eu tenho aqui 8 hidrogênio e 1 oxigênio. As duas, quando eu for fazer a fórmula molecular, as duas têm a mesma fórmula molecular. Então eu posso caracterizar os dois como isômeros. Só que isômeros de que tipo? Isômeros de função, porque aqui é um éter e aqui é um álcool. Tá? Beleza? Está diferenciando a função aí. Nesse caso aqui, eu dei 2 nomes aí para desenhar a conformação cis e trans. A importância da cis e trans é que você tem que perceber que tem que ter alguns parâmetros. Eu tenho que ter 2 carbonos. Entre esses 2 carbonos, eu tenho que ter uma dupla ligação. Por que a dupla ligação? Porque a dupla ligação entre 2 carbonos não vai deixar esse carbono ele rotacionar. Tá? Se ele rotacionar, ele vai virar a estrutura que ele quiser. Mas como a dupla não deixa ele rotacionar, aí ele vai existir de 2 formas, na forma cis ou na forma trans. Na forma cis, quando a parte que tem a densidade eletrônica maior ficar no mesmo plano, e quando a densidade eletrônica, no caso do trans, ficar transversa a esse plano. Se eu fosse desenhar, se o exercício pedisse para eu desenhar a forma estrutural desses 2 caras, primeira coisa que eu vou olhar é a minha cadeia principal aqui, ó, que é o eteno. Então são 2 carbonos com ligação entre eles, então carbono, dupla carbono, carbono, dupla carbono. Eu tenho 2 cloros ligados a esses carbonos. Como outra coisa, para ter conformação cis, os ligantes que estiverem ligados a esse carbono, os 2 ligantes, eles têm que ser necessariamente diferentes. Porque se os 2 hidrogênios estiverem ligados aqui, não tem como ser cis, não tem como ser trans, tá? Então aqui eu tenho a ligação de um cloro ligado aqui e o outro ligado aqui nesse outro carbono, tá? E os hidrogênios para baixo. Isso daí me dá a possibilidade de ser uma conformação cis, porque se eu cortar aqui, ó, o plano no sentido dos 2 carbonos, eu vou ter o elemento com uma densidade eletrônica maior vai estar do mesmo lado desse plano, tá? Aqui na trans, de novo, eu vou colocar um cloro para cada carbono desse, só que agora eu vou colocar como se ele estivesse transverso a esse plano, tá? Um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Se eu cortar aqui, colocasse como se fosse um plano entre os 2 carbonos, eu veria que o elemento mais com a carga densidade eletrônica maior é o cloro, nesse caso, e aqui nesse caso também é o cloro, e eles vão estar transverso ao plano, tá? Esse é o básico. Então tem que ter dupla ligação entre 2 carbonos, e o ligante desse mesmo carbono, os 2 ligantes têm que ser diferentes. E a isomeria óptica? A isomeria óptica, sempre que falar em isomeria óptica ou uma molécula, se ela tem atividade óptica, você sempre vai procurar o carbono quiral. Carbono quiral, o que é o carbono quiral? O carbono quiral é aquele que tem os 4 ligantes totalmente diferentes. Se eu olhar para esse carbono aqui, ele já tem uma dupla. Não tem como ter carbono quiral, sendo que ele tem dupla. Então já não é quiral. Olhando para esse, ele tem 3 ligações está ligado ao hidrogênio. Então ele tem 3 ligações iguais. Não dá para ser quiral.
Agora, olhando para esse carbono, ele tem uma amina para um lado, ele tem um aldeído do outro lado, ele tem um grupo metil desse lado e um hidrogênio. Então, as 4 ligações dele são totalmente diferentes. Então, aqui eu classifico esse carbono como carbono quiral. O que esse carbono quiral vai me dar como informação? Aqui, de 2 enantiômeros, desviando a luz polarizada para a direita, outro desviando a luz polarizada para a esquerda, que é o chamado para a direita destrógeno, para a esquerda levógeno, tá? Ele me dá essa, ou seja, para ter atividade óptica tem que ter o carbono quiral. Se não tiver o carbono quiral, não tem atividade óptica, tá? Substituição, reações orgânicas de substituição, eu preferi explicar aí alguns parâmetros que seria importante vocês olharem nos exercícios que vocês estão fazendo, tá? Então, a reação de substituição, então sempre eu vou ter que ter uma quebra da ligação no composto orgânico, e ele vai vir sendo substituído por outro elemento, beleza? Essa classificação que eu dou aqui quanto a halogenação, nitração e sulfonação seria o tipo de ligante, de substituinte que vai vir ligar nessa substância orgânica, tá? Quando eu tenho um elemento da família dos halogênios substituindo esse hidrogênio que vai ser retirado do composto orgânico, então eu chamo de halogenação. Quando o substituinte é um NO2, nitração. Quando o substituinte vem do ácido sulfúrico e substitui aqui o SO3, então eu tenho uma sulfonação, tá? É importante também lembrar, quando há substituição em um anel aromático. Quando tem a substituição no anel aromático, você tem que olhar o elemento aqui, ó, que já foi substituído de início, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma hidroxila que ela vai fazer a dirigência, ou seja, ela que vai orientar quem vai entrar nos outros ligantes aqui, tá? Ou seja, se essa hidroxila ela orientar o outro elemento a entrar numa posição orta ou para, eu chamo ela de orta para dirigente, tá? Tem os ligantes aqui que são meta-dirigentes. Então, qualquer outra substância, qualquer outro átomo que for substituído, vai entrar aqui na posição meta. Isso é bem importante vocês estudarem a questão de substituição no anel aromático, nas posições orta, meta ou para, tá? Um exemplo aí disso, reação de substituição, então seria esse. Então eu tenho uma substância orgânica aqui, né? Aqui é o meu etano. E o que vai acontecer para substituir quando ele reaciona com o cloro 2, que é o cloro gasoso, tá? O gás cloro. O que vai acontecer quando eu reacionar esses dois? Aqui eu vou ter a quebra de uma dessa ligação, tá? Esse hidrogênio que vai sair, ele vai se ligar a esse cloro, tá? Aqui eu também vou ter uma quebra da ligação. E esse cloro aqui, ó, ele vai vir substituir essa ligação com esse carbono. Como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar carbono ligado a carbono. Este aqui continua do mesmo jeito que estava. Aqui agora eu tenho a presença de um cloro, hidrogênio, hidrogênio. Mas uma parte desse substituiu na substância orgânica e o hidrogênio se ligou a esse cloro. Quem vai formar como produto secundário? O HCl, tá? Ou seja, aquele hidrogênio aqui, ó, se ligou ao cloro formando um produto secundário. Então tá aí a minha reação de substituição. Então por hoje é isso. Fiquem com Deus.